Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos falar sobre alguns personagens, vamos falar sobre algumas curiosidades e vamos enriquecer um pouquinho mais o seu conhecimento para que você, quando estiver estudando acerca da carta aos Colossenses, isso possa contribuir para o seu enriquecimento, para o seu conhecimento, para que você possa melhor interpretar aquilo que Deus quer falar com você através daquela carta. Então é sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje. Legal da carta aos Colossenses é que ela não foi escrita, no meu entender, ela não foi escrita de maneira isolada. Paulo escreve outras cartas juntos ali. Paulo, talvez, na sua prisão em Roma, ele se preocupa em escrever não somente a Colossos, mas ele se preocupa em escrever, por exemplo, a Laodiceia e talvez aí Herápolis também, são outras igrejas naquela região, mas essas cartas elas não entram no canão bíblico, talvez tenham se perdido, mas elas existem, elas foram citadas até por Paulo. Também Paulo tem escrevido junto, e tem mandado junto a uma outra carta conhecida como Carta ao Filemão, que a gente pouco lê e a gente pouco dá importância na Bíblia, mas é uma carta muito rica culturalmente e pode nos ajudar muito a entender algumas questões que existem na Bíblia que hoje nos confrontam muito de acordo com aquilo que a gente pensa na atual sociedade. Filemão é um dono de um escravo chamado Onésimo, e é citado também o nome de Onésimo na carta aos Colossenses. Filemão mora em Colossos, a sua cidade natal é Colossos. Onésimo tinha fugido de Filemão e provavelmente Onésimo tinha fugido para Roma e se encontra com Paulo lá, e Paulo manda Onésimo de volta para o seu dono. É um escravo, parece muito horrível para a gente pensar nessas coisas hoje, mas era a cultura da época. E Paulo ainda manda, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a carta ao Filemão, lá para frente a gente vai gravar vídeos para falar da carta ao Filemão, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação, mas a coisa que choca a gente nos dias de hoje, mas Paulo recomenda, que Filemão receba Onésimo novamente, e não somente como um escravo, mas receba Onésimo como um irmão em Cristo. Então Onésimo é encaminhado a Colosso para levar essa carta e levar outras cartas, juntamente com um outro irmão amado chamado Tíquico. É um nome bonito também para colocar num filho, Tíquico. Ele é junto, ele é um personagem pouco citado na Bíblia, mas é um companheiro. Paulo fala que ele é um cooperador do Evangelho juntamente com Paulo. A pessoa que informa sobre todas as coisas que estão acontecendo em Colosso também é muito citado por Paulo. Um nome também bonito para colocar num filho, o nome de Epáfras, é conhecido também como um cooperador do Evangelho, é conhecido como um homem importante, um bom pregador da palavra, e talvez seja a pessoa que tenha sido responsável por fundar a igreja em Colosso. Talvez não somente a igreja em Colosso, mas também responsável por formar as outras duas igrejas que faziam parte das cidades imponentes ou importantes daquela região, que é a cidade de Laodiceia e a cidade de Herápolis. Então, Epáfras também é uma coisa importante. Mas uma outra coisa interessante que aparece no livro de Colossenses é a ideia de que Marcos também está junto com Paulo lá. Mas Paulo não tinha brigado com Marcos lá em Atos? Tinha até brigado com Barnabé, que é o cara que participou da primeira viagem missionária de Paulo, brigou com Barnabé, demitiu Barnabé das viagens por causa de uma briga que ele teve com Marcos. E aqui existe uma reconciliação, estão juntos. E é muito interessante isso também, a gente olhar essas entrelinhas, e a gente vê isso na carta aos Colossenses, e isso é muito interessante, enriquece também a nossa fé, que muitas vezes a gente, na nossa humanidade, a gente acaba brigando, discutindo com algumas pessoas, irmãos em Cristo, mas sempre há espaço para perdão, reconciliação, e a gente poder continuar trabalhando junto, e tudo em prol do reino de Deus, tudo em prol do Evangelho de Cristo, tudo para a glória de Deus, e a gente possa se perdoar em todo o tempo. Então são alguns personagens interessantes que existem na carta aos Colossenses, eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles, até para a gente ouvir muito esses personagens que parecem ser de menos importância, mas eles eram muito importantes para o Evangelho. E a gente muitas vezes se coloca nessa posição, porque às vezes você está se colocando aí como um cristão que você acha, Deus não me usa, Deus não me acha tão importante. Não, você é importante para o reino de Deus, Deus quer usar a sua vida, você tem dons da parte de Deus para ser usado, e mesmo que as pessoas não te reconheçam aqui nessa terra, você é importante para Deus, e você, aonde você está, você pode fazer a diferença, você pode fazer com que pessoas conheçam Jesus, você pode ser luz do mundo, você pode ser sal da terra, você é um discípulo de Jesus, e tudo que você está fazendo, mesmo que não cause muita coisa aparentemente aos olhos humanos, aos olhos de Deus,
é muito importante, você é muito importante, você com certeza está fazendo uma grande diferença, pode fazer uma grande diferença. Basta você se colocar à disposição de Deus como instrumento em suas mãos e com certeza Deus vai te usar de maneira sobremaneira. Talvez você nunca vai encontrar fama nesse mundinho, que nem é legal encontrar fama nesse mundinho gospel brasileiro mesmo, né? Eu cada vez mais fico envergonhado com tudo que acontece. Mas nem é importante você ficar famoso nesse mundo, o importante é você ser reconhecido pelo Deus que te salvou, que te libertou, que te resgatou, pelo Cristo que fez tudo isso por você e você continue um seguidor dele, fazendo novos discípulos para Jesus e fazendo a diferença nessa terra. Isso que é importante, mesmo que ninguém te reconheça nessa terra, que Cristo te reconheça em todo o tempo. E essas pessoas eram reconhecidas, pessoas são reconhecidas por Deus, os seus nomes estão na palavra de Deus, mesmo que eles não sejam tão importantes como Paulo é, aparentemente aos nossos olhos eles eram importantes para Deus, eles faziam a diferença e ajudavam e cooperavam com o Evangelho, assim como Paulo também fazia. E uma outra coisa interessante que eu gostaria só de citar aí para a gente encerrar o vídeo é a palavra bárbaro, né? A gente ouve a palavra bárbaro, ela aparece no livro de Colossenses. A palavra bárbaro para eles, para nós conota uma ideia assim de alguém, cara, totalmente desconectado com a sociedade, sei lá qual é a palavra que a gente usaria hoje para conotar essa palavra bárbaro, né? Mas cara que mora longe de tudo, sei lá, uma pessoa que não está conectada com as questões sociais, uma pessoa que vive ilhado aí, um monge, sei lá, pode ser que vive trancado e trancafiado, não sai de casa, não se conecta com ninguém, um matuto, né, como a gente gosta de falar, aí, né, ou usa essa expressão para falar em algumas questões, né, são até palavras indelicadas que a gente usa, por isso que eu não gostaria de citar outras palavras, mas a gente usa tem entendimento de bárbaro para isso, mas para eles o entendimento de bárbaro é parecido, mas não é a mesma conotação. Bárbaro é aquele que não falava a língua grega, aquele que não se expressava. É como se hoje a língua mais importante da época era a língua grega, hoje a língua mais importante para nós é o inglês. É como se alguém que não fala inglês, é como se você não fala inglês, é como se você fosse um bárbaro para quem fala a língua inglesa. É mais ou menos isso. Então a gente vê muitas vezes essa questão na Bíblia, né, dos bárbaros, e bárbaro é aquele que não possuía a cultura helenística, que não falava a língua grega e que não seguia a cultura helenística. Nós podemos dizer, cristãos, que nós muitas vezes seríamos, mesmo que a gente falasse a língua grega, a gente seria conhecido lá como um bárbaro, talvez. Um cristão era conhecido como um bárbaro na época. Então era sobre isso que eu gostaria de falar, algumas curiosidades, espero ter contribuído. Quando você lê esses nominhos na Bíblia aí, você escolha um deles para colocar o nome do seu filho, se você ainda não tem filho, ou seu neto, recomenda aos seus filhos para colocar o nome dos seus netos, porque são nomes legais, assim, Epáfras, Aristarco, Filemon, Onésimo, né, Tíquico, são nomes legais para a gente colocar na filha. Brincadeiras à parte, né, faziam parte da cultura deles, não fazem parte muitas vezes da nossa. Você pode colocar se você quiser e achar bonito, é só para a gente conhecer essas pessoas, dar importância a eles, de tudo que eles faziam e também olhar para nós e ver como nós também podemos ser importantes na comunicação do Evangelho para este mundo. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou falar de mais uma curiosidade do livro de Colossenses, talvez um versículo muito mal interpretado durante algum período, também pode nos ajudar a conhecer um pouquinho mais da doutrina bíblica e da pessoa de Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.